Continuando, então, essa compreensão de Rickert sobre a natureza, esse contínuo que se modifica, o que exige, isso é próprio do construtivismo neocantiano, se exige que o esquema, que o sujeito transcendental seja aquele que construa a realidade, né? Porque ele tem espontaneidade, isso já é em Kant. Ele é capaz com isso de sintetizar o múltiplo que é a realidade. E nessa síntese, a partir das suas categorias, é possível compreender a realidade. A realidade passa a ser compreensível, né? Ela deixa de ser essa coisa mutável e incompreensível por causa dessa mutabilidade. Já que o sujeito espontaneamente constrói a realidade, sintetiza a realidade, sintetiza um múltiplo que está sempre em modificação, então é capaz de receber, ser afetado pelos dados da realidade e categorizá-los. Ok. Isso está por detrás do pensamento justpositivista da ciência do direito, da teoria pura do direito de Kelsen. Isso está por detrás da compreensão de natureza de Kelsen, há uma compreensão de que a natureza é um lugar sem finalidade, em que as coisas não possuem telos, possuem fim. Isso é assim não por acaso, isso é assim porque há uma tradição, Kelsen está inserida nela, que é anterior ao neocantismo, anterior ao idealismo alemão. Uma tradição que se remete não só a Moore, é o lógico que fortemente influencia Kelsen no século XX, mas que você já encontra no empirismo cético de David Hume. O pensamento de Hume é aquele pensamento que vai nos dizer, ora, não é porque as coisas são que elas devem ser. Hume elabora aí a acusação de falácia naturalista sobre aqueles que acham que é possível extrair ou se compreender causas finais na natureza. Hume é aquele que sabe que se nós podemos julgar que algo é bom ou ruim moralmente, esse julgamento não se dá pelo entendimento ou pela razão. Esse julgamento dá pela sensibilidade. E aí, contrariando os racionalistas e mesmo Kant depois. É aquele que vai dizer o julgamento moral sobre algo se dá através de um constrangimento sensível sobre algo. Não há racionalidade sobre o julgamento das coisas. Sobre o que as coisas são, a minha razão só pode dizer se elas são verdadeiras ou falsas, e não se elas são boas ou ruins, se elas devem ser ou não devem ser. A moral está no âmbito do sensível, portanto. E Hume também é aquele que vai dizer que não há uma relação lógica, não se segue porque uma coisa é que deve ser. Né? Ele vai dizer primeiramente, não é porque o sol tem nascido todos os dias no horizonte, parafraseando também com esse exemplo, que ele vai nascer necessariamente. Isso é, primeiramente, uma antecipação fantasiosa a partir das experiências anteriores e de modo mais tardio ele vai dizer isso se dá porque é provável, já que se deu várias vezes, porque eu choco um objeto no outro, ele vai se movimentar, porque das 10 vezes que fiz esse experimento, 10 vezes isso ocorreu. Logo, é quase 100% provável que vai ocorrer de novo. Mas não há nada na natureza que segure uma relação causal, tampouco uma relação final das coisas. Essa compreensão cética de Hume é uma compreensão que está de fundo de todo o ceticismo just-filosófico sobre o direito natural. É um ceticismo lógico também, né? Para dizer, não se segue logicamente, porque uma coisa deve ser. Não é porque eu sou homem que devo casar com uma mulher e vice-versa. Não é porque existo que devo procriar, não é porque sou um ser humano que devo ser um ser político. Esses exemplos são os exemplos do ceticismo moderno, do ceticismo nominalista, que está por detrás da compreensão científica do mundo. Bom, essas são simplificações e resumos e exemplos imprecisos e é necessário que você vá às fontes.
Você leia Aristóteles, leia São Tomás de Aquino, leia Hume, leia Hobbes, leia Guilherme de Ockham, dessa mudança de compreensão do direito que vem da natureza das coisas, dessas relações, ou do direito que vem de uma lei natural para uma ideia de um direito que é subjetivo, que é uma autorização e que vai findar na compreensão moderna de direitos humanos, de dignidade humana. Mas também é preciso entender que na contemporaneidade, com John Finnis, essa compreensão de direito natural, essa retomada do pensamento tomista sobre o direito natural, ela não se dá simplesmente por uma reprodução do que se pensava do ponto de vista metafísico na cristandade. É possível encontrar, por exemplo, na filosofia kantiana, e aqui especialmente na terceira crítica, na crítica da faculdade de julgar ou do juízo, Kant falando sobre fins. E não só isso, nos seus textos mais políticos, nos seus textos sobre história, é possível ver Kant não só como aquele que parece coincidir com o pensamento de Hobbes, quando diz, como dizia Hobbes, que o homem é o lobo do homem, que a natureza do homem não é uma natureza política, tampouco a natureza, como pensava São Tomás, a natureza do homem que busca o bem e evita o mal. Quando Hobbes diz que, na verdade, o homem é egoísta e desse seu egoísmo vai se buscar sempre expandir a sua vontade. Kant é aquele que vai coincidir com esse pensamento, mas também, contraditoriamente, sabe que pelo uso da razão prática se pode encontrar na natureza finalidades. O homem também é aquele que segue fins, que também há uma sociabilidade natural deste insociável humano. Então, os textos políticos de Kant, a crítica da faculdade de julgar, mesmo os textos sobre ética, Kant está lidando com algo que pode ser pensado a partir de uma razão prática, pode ser pensado como um justnaturalista. E John Finnis está atravessado por isso também, por essa ideia de se pensar direito natural pela razão prática. Mas sim, influenciado pela escolástica, influenciado por São Tomás de Aquino, dentro da tradição da filosofia analítica, hartiana, da ideia do ponto de vista interno, dentro da tradição neocantiana, weberiana, de seleção de um exemplo, de um tipo, de uma situação focal. Por isso, é preciso saber que essa tradição não se explica em 2 aulas de 30 minutos cada. Essa tradição exige dedicação com as fontes, com os textos. É uma tradição muito longa, exige tempo, releitura dos artigos. Ok. Onde quero chegar com isso? Quero chegar, finalizando, que essa é uma tradição que não morreu, é uma tradição que está viva, é uma tradição que levanta debates importantes, que tem dimensões sobre sexualidade, sobre direitos humanos, sobre bioética, tem dimensões sobre liberdade religiosa, e esse é um debate que exige aprofundamento, exige dedicação, mas eu queria trazer também um outro ponto de vista, né, curioso, que é a possibilidade de se pensar um direito natural mutável e a atualidade disso a partir da hermenêutica filosófica de Gadamer, a partir da atualidade hermenêutica de Aristóteles, da compreensão da prudência. É possível pensar um direito natural anticapitalista, um direito natural que centraliza o uso e não a propriedade, um direito natural que fala sobre a boa vida, a vida humana que se comporta de acordo com normas, de acordo com as relações, com a natureza das coisas, com uma compreensão de justiça, para além do direito positivo, o direito natural mais tradicional. É interessante que o direito natural ele também não é só um tema reservado às leituras de filosofia analítica, como John Finnis, às leituras conservadoras, cristãs, católicas e protestantes. Também não é reservada somente
às leituras liberais, modernas ou neoliberais, como se pode pensar o neoliberalismo de Mises, de Hayek, de Nozick. É possível pensar o direito natural fora desses campos. Também como não se pode reduzir o direito natural às críticas juspositivistas e céticas ao direito natural. Também é possível pensar um direito natural que vem utópico, ou de uma história perdida da ideia de se pensar um direito que é da natureza, mas que não signifique, não implique uma apropriação sobre as coisas, que não implique relações de troca mercadológicas, relações humanas mercadológicas, que se possa pensar num direito natural utópico a ser elaborado. Obrigado.